welcome! Sejam todos muito bem-vindos novamente, welcome again, para falar da nossa aula 29.1, estando na 29.2, que foi o tema de cognates. A gente falou sobre cognatos, que é uma parte muito boa, muito bacana da nossa língua inglesa e qualquer outra língua também, quando você aprende uma outra língua, porque são palavras que nos ajudam a compreender muito melhor a outra língua que estamos estudando. E essas palavras, elas são muito parecidas, elas são idênticas, elas são semelhantes e vagamente, no caso, parecidas aí com palavras da nossa língua original, que no caso aqui é o português do Brasil. Então, a gente falou de cognatos nessa aula e o título foi esse aqui, Is banana banana? Ou seja, a banana é banana? E sim, a gente descobriu que banana no inglês também é banana no português, até porque é a mesma palavra, mas não se engane. Existem palavras que são parecidas, mas elas não significam nada do que você acha que ela significa. Essas palavras a gente chama elas de falsos cognatos ou false friends. Os false friends nós vamos ver na próxima aula, na aula 29, e a gente vai ver que nada é sempre o que parece ser. Mas nessa aula de hoje a gente falou sobre palavras que parecem. Vamos relembrar o que são os cognatos? São palavras que possuem a mesma origem, e mesmo com o tempo permanece com grafias e significados semelhantes, tanto em inglês quanto em português, falando aqui dessas duas línguas, mas não se esqueça que nas outras línguas também acontece muito essa história de cognatos. Os cognatos são muito importantes como ponto de referência do texto, afinal de contas, eles ajudam na compreensão, mesmo que o leitor não tenha um conhecimento prévio das palavras, porque você olha a palavra e já consegue inferir o significado dela, porque ela se parece muito, mas como eu disse, cuidado aí, porque tem aquelas palavras que são falsas. Coisas falsas, você tem que ficar prestando bastante atenção nessas palavras, viu? Porque elas não vão te ajudar, elas só vão te derrubar. Então, presta bastante atenção que na aula que vem a gente vai falar sobre essas aí. Mas hoje, para relembrar algumas das palavras que a gente viu, são essas. Television, que vai significar televisão. Material, que vai significar material. Pages, que vai significar páginas. Video, que vai significar vídeo. Lembrando que no inglês não tem acento, nenhuma situação gráfica. O que acontece é o seguinte, algumas palavras que têm acento no inglês são palavras, na verdade, vindas aí do francês. Então, por isso que você pode notar um acento ou o outro. É isso, gente. Cognatos não tem muito o que falar, a gente trabalhou com vocabulários, então teria que trazer todos eles de volta e a gente não tem tempo para fazer isso. Afinal de contas, é uma aula de revisão bem básica e daqui a pouco vocês vão entrar aí no mundo das atividades. Tem um texto para você fazer interpretação, temos atividades onde envolve aí os cognatos para você poder relacionar e colocar elas nas frases, fazer toda a inferência e tá simples, tá fácil como sempre. Be right back. I'm back, estou de volta e vamos corrigir essa atividade. Let's correct. Hora da atividade, hora de você tirar suas questions, suas dúvidas. E foram poucas ou foram muitas? Eu acho que não foi quase nada de dúvida, né? Porque tá simples, um texto grande. De fato, um texto grande. Dois slides de texto e uma interpretação aí, onde a gente já vai fazer a leitura de acordo com o texto. Turning ill-mannered. Significa isso, tornando aí mal educado, uma pessoa aí que está com algumas questões. E aí a gente vai falar sobre o quê? Sobre esse texto e fazer aí a interpretação, que eu tenho certeza que você respondeu corretamente. Bora lá para a tela now, agora. Veja bem, esse texto que a gente vai falar sobre ele é um texto que tem muitas palavras onde você com certeza conseguiria reconhecer pelo fato dessas palavras serem parecidas com o português e elas são obviamente cognatas, tudo bem? E é um texto fácil, uma leitura que eu acho que vocês conseguiriam entender, não tem tantas palavras difíceis. E aí, ficando mal educado é o título do texto, Turn Ill-Mannered. Muito bem? E aí a gente fala de uma história de um menino, de um rapaz, de um garoto que está passando pelo divórcio dos pais e ele dá uma tiltada aí na vida, né? Dá uma coisada nele. Vamos entender o que aconteceu com essa pessoa. Since the divorce, sempre tenho isso, né? Sempre esqueço a canetinha. Desde o divórcio, the behavior of Kennel changed. O comportamento do Kennel mudou.
especially at school, especialmente na escola. He didn't do his homework, ele não fazia atividade de casa, didn't do the exercise during the classes, não fazia os exercícios durante as aulas, and was always bringing disorder to the class. E sempre trazia desordem para a sala, né, para a aula. O que é chato, afinal de contas, tem gente que quer estudar e tem sempre um ou outro que quer fazer bagunça. Isso não é legal, porque a gente está vivendo em coletivo, então a gente tem que aprender ali, né, a deixar o outro em paz. The director of the school had a lot of conversations with Cannon. O diretor da escola teve várias conversas com o Cannon, but none brought results. Mas nenhuma trouxe resultados. The problem reached a preoccupant level when the grades of Cannon nosedived. O que significa isso? O problema atingiu um nível preocupante. Olha aqui a palavra preoccupant, que é muito parecida com preocupante e é preocupante. Além de conversations, que é conversa, conversação. When the grades of Cannon nosedived. Quando as notas do Cannon, que é essa questão aqui do grades, aconteceu o quê? Declinou, né? Nosedivide. Vai ter essa ideia de que despencou, declinou. E o Mr. Vince, the director, o diretor, que é outra palavra aqui que é um cognato, o Mr. Vince, didn't want to bring more problems to Martha. Ele não queria trazer mais problemas para Martha. Cannon's mother, que é a mãe do Cannon. But he thought that at the level, the unique solution was to talk with Martha. Mas ele pensou que naquele nível da situação, como estava, a única solução, the unique solution, solução, era falar com a Martha. Unfortunately, né, infelizmente, tinha que dedar ele para a mãe dele. Martha worked a lot. A Martha trabalhava bastante. From Monday to Monday, de segunda a segunda, without stop, sem pausa. She was already very miserable with the behavior of Cannon at school. Ela já estava bem triste com o comportamento do Cannon na escola. E aí o que acontece? Ela... Continuando aqui, não acontece nada não. A gente já tem um contraste que fala o seguinte. But the bad grades he started to get were the last straw. Mas as notas ruins, bad grades, que ele começou a obter, era assim, a cereja do bolo. Last straw, numa tradução ao pé da letra, era o último canudo, mas você não vai traduzir ao pé da letra, é uma expressão aqui. Então você vai falar o quê? O que significa isso aqui? Como se fosse assim, a cereja do bolo, né? Foi a gota d'água para ela não suportar a situação. She was so nervous, she was shaking. Ela estava tão nervosa, ela estava tremendo. She told Cannon to prepare himself. Ela disse para o Cannon se preparar, para ele se preparar. Por quê? She was going to punch his light out. E aqui eu vou traduzir isso de uma forma mais tranquila. Então ela ia fazer o que com ele? Punch his light out. Lights out. A mamãe brava com o filho, geralmente ela vai fazer o que? Ela dá umas batidinhas nele, né? Mas assim, não é muito legal. Eu sou contra a violência, né? Então não concordo com isso, mas ela ia, né, dar uma liçãozinha nele. Mr. Orwell, Cannon's grandfather, o avô do Cannon said to Martha to calm down. Ele disse assim, Martha, se acalme. To calm down, para se acalmar. To beat someone up, ou seja, bater em alguém, was not part of her nature. Não era parte da natureza dela. Martha settled down. Martha se acalmou, but told Cannon he was being great disappointment. Mas disse ao Cannon que ele era um grande desapontamento, né? Ela não esperava isso dele. Então, ok, não vai receber, né, ali o seu castigo, mas você foi um grande desapontamento, o que é muito ruim ouvir também isso de uma mãe. Então, a gente tem aí um texto bem tenebroso, né, falando de coisas bem chatas, mas é um texto carregado de palavras interessantes para você aprender. Prepare também, olha aí, ó, um cognato que é preparar, é um verbo. O que mais que eu tenho aqui?
Calm, que é calma, que no caso calm down é de se acalmar. Nervous, que é nervoso, nervosa, que não tem distinção, essa questão do adjetivo no inglês. Nature, que é natureza. E lá, de acordo com o texto, se tornando mal educado. E aí, foi o avô dele que evitou que Kenan levasse uma surra? Kenan não reagiu ao divórcio? Então, aqui, na verdade, são duas informações em uma só, né? Foi o avô dele que evitou que Kenan levasse uma surra e Kenan não reagiu ao divórcio. Agora, me pegou aqui, porque tem duas informações. Ele fazia as tarefas de casa. A gente sabe que não é verdade. O diretor agiu de forma negligente, não conversou sobre o comportamento de Kenan. Não é verdade. Ele conversou com a mãe porque não tinha mais jeito. A mãe de Kenan estava cansada demais para fazer alguma coisa. Não, apesar de ela trabalhar from Monday to Monday, ela estava disposta a fazer algo sim. Mas no final acabou dizendo que ele era um great disappointment, né? Um grande desapontamento. Kenan não reagiu ao divórcio. O Kenan não reagiu ao divórcio, na verdade, agora que eu entendi, está repetido duas vezes aqui. Essa aqui não é a nossa informação da letra A, agora que eu entendi o que tinha acontecido. Não sei por que se repetiu duas vezes. Mas tá aí a letra E como Kenan não reagiu ao divórcio. Por acaso, na sua atividade, foi assim com essas duas informações? Espero que você tenha sido brilhante o suficiente para entender que, na verdade, esse Kenan não reagiu ao divórcio fazia parte aqui da letra E. Caso não tenha entendido, não tem problema. Esses erros acontecem, nós somos humanos e erramos mesmo. Mas a letra A, a informação é até aqui. E é justamente a informação da letra A que é a informação correta. Afinal de contas, foi o avô dele que evitou que o Kenan levasse a tal da surra, né, que a mãe dele queria dar nele. E aí, essa informação é a informação correta, tudo bem? Letra A respondida na número 1. Vamos lá para 2. Não é uma palavra cognata. A gente tem aí divorce, class, homework, miserable e calm. Quando eu traduzir é bom. Ai, meu Deus do céu, meu cérebro ele pensa antes de mim. Mas vamos lá, tá certo. Mas enfim, ele que pensa antes mesmo. Mas a boca acaba falando primeiro, no caso. Miserable, quando eu traduzi, agora sim, miserable, eu falei assim, eu falei uma outra palavra que seria um sinônimo, mas na tradução ao pé da letra, miserable é miserável, e realmente miserable é um cognato. A gente tem aí a palavra calm, de calma, cognato também, a gente tem a palavra class, de classe, e também é aula, tudo bem? Class, além de classe, é aula também, apesar de não ser parecido, mas temos aí o cognato de classe. Divorce é divórcio e homework você tem o quê? Uma palavra que não é cognato. Homework é atividade de casa, tudo bem? Então não é um cognato. Na 3, você ia completar as frases usando o cognato da lista abaixo. Você tem rude, que é rude, connect, que é conectar, classes, que, né, classes, aulas aqui, vai ficar como aulas, mas classes também. Positive, que é positivo, example, que é exemplo. Então, a gente tem aqui todas as frases e você iria colocar essas palavras aqui de acordo com o contexto. Então, he misses, na verdade, aqui tá faltando o ES, mas isso aqui não ia importar para vocês na questão de fazer atividade, tá? Mas isso aqui faltou aqui uma conjugação verbal melhor. O que acontece aqui? Você lembra? Quando a gente está no presente simples e a gente está na terceira pessoa do singular, o verbo ele tem o que? Uma conjugação. E aqui faz parte daquela regra de verbos que terminam com SS ou apenas S. O que acontece com verbos que terminam com SS? É simples. Você teria que fazer o quê? Acrescentar ES ao fim desse verbo. Então, he misses mathematics. Aí, o que acontece agora? Você colocar a palavrinha que vem logo em seguida, que é a palavrinha lá dos cognatos. E o que combina aqui com mathematics? Com matemáticas todo dia e ele perde. Tá? Combina aqui com o quê? Com classes, né? De todas que tem aqui, eu acho que é mais ideal colocar esse substantivo para acompanhar com esse adjetivo. Por quê? Aulas de matemática. Então, he misses mathematics classes every week. Então, a gente até tira esse Szinho para ficar melhor. He misses mathematics classes every day. Ele perde aula de matemática every week, toda semana. Toda semana tem aula de matemática e a pessoa skip the class, então ela perde a aula.
Na letra B, to him, everything is going to work. He's so... Ou seja, para ele, tudo, everything, lembra do everything que a gente viu umas aulas atrás aí? Tudo vai ficar, aliás, tudo vai dar certo. Tudo vai funcionar, tudo vai dar certo. Ele é tão... Ou seja, se a gente está falando que tudo vai dar certo, se a pessoa acha que tudo vai dar certo, todas as palavras que tem aqui, a gente pensa na palavra positive, que é uma pessoa positiva. Eu tô longe de ser uma pessoa positiva, gente, mas aí a pessoa que ela é positive, é uma pessoa positiva. Na letra C, he's so ill-mannered, always alguma coisa with his mother. A gente aprendeu que ill-mannered é o quê? Mal educado. Você deve ter visto aí, se você jogar isso no Google, você vai ver que ill-mannered é mal educado. Então, o que combina aqui com algo que seja mal educado? Always rude, sempre rude, a pessoa sempre rude. Always rude with his mother, sempre rude com a mãe dele. E na letra D, do I have to? Alguma coisa, the cable in the computer. E aqui a gente tem a noção de que vem logo depois um verbo, porque a gente está fazendo uma pergunta com have e logo em seguida tem o to. E essa estrutura de have to, que a gente aprendeu, né, que também funciona como modal, ter que, e logo em seguida vem um verbo, e o único verbo que tem aqui é o verbo connect, né? Então, do I have to connect the cable in the computer? A gente está falando de cabo, de computador, então lembra muito para você inferir a palavra connect. Eu tenho que conectar o cabo no computador? E na letra E, I didn't understand, eu não entendi. Can you give me an... Só sobrou o quê? Example. Eu não entendi, você pode me dar um exemplo? Can you give me an example? É isso aí. Na número 4, a gente tem aqui, put the words in the correct order, para você colocar as palavras na ordem correta. Aí o que acontece? A gente tem A, B, C, D e todas essas palavras, todas estão bagunçadas, não tem nenhuma aí na ordem. Então você teria que colocar todas na ordem, lembrando aí que quem vem primeiro, basicamente é ali o sujeito ou um pronome interrogativo, ou então um verbo auxiliar quando for pergunta. Eu não fiz tão correto, eu poderia ter colocado a palavra que vem em primeiro lugar como uma palavra com letra maiúscula. Tem umas aqui com letra maiúscula que não eram para estar em letra maiúscula, como stuff, por exemplo. Stuff não deveria estar com letra maiúscula. E que mais que está com letra maiúscula não deveria? Somente essa, por enquanto. Se na sua estava economy com letra maiúscula, eu ajeitei aqui. Essa stuff eu não vi. E o what, por exemplo, ela poderia estar com letra maiúscula, porque ela vai ficar lá no início da minha frase. Vamos começar a fazer agora? Eu poderia ter colocado letra maiúscula para ajudar, acabei não colocando. Mas como é que vai ficar na A? Na A ficou dessa forma. Do you understand a lot of economy? Por quê? É uma pergunta, quem vem na frente sempre é o auxiliar, a não ser que seja o pronome interrogativo, no caso não é, porque não tem aqui. Então, auxiliar de presente simples, logo seguido o sujeito, you, logo seguido o verbo que vem do lado do sujeito, que é understand, e logo seguido o resto da sua frase, que vai ser a lot of economy. Ou seja, você entende um pouco de economia? Ou muito, no caso aí, de economia? Do you understand a lot of economy? Na letra B ficou como? Which hour are you bring back Arthur? Ou seja, qual hora você deixará de volta o Arthur? Qual hora você deixará de volta o Arthur? E aí que veio o primeiro, uma pergunta feita pelo which, que é aquele pronome interrogativo que significa qual, que. E aí ele vai dar essa ideia de quê? De você ter poucas escolhas para a sua resposta. Então, assim, as horas não são tantas, né? Então a pessoa escolheu usar o which para fazer a pergunta. E logo em seguida o hour, que é essa expressão de que hora, qual hora. E logo em seguida a pergunta com o verbo to be, que vem verbo primeiro, depois sujeito, verbo, logo em seguida que é o bring back, que é esse phrasal verb, trazer de volta, e o Arthur. Na letra C vai ficar como primeiro pronome interrogativo what, que deveria vir aqui em maiúsculo. Logo em seguida, estrutura de verbo to be, que é a mesma coisa disso aqui, praticamente a pergunta. Estrutura com verbo to be. Your, que é o seu adjetivo possessivo. Favorite emotion. Qual é o seu emotion? Seu emoji, na verdade, favorito. Na letra D vai ficar como? Temos lá uma pergunta com pronome, com verbo auxiliar do, não pronome, não temos pronome interrogativo aí não. Vai ficar como? Do you have a lot of stuff in your garage? Você tem muita coisa na sua garagem? Do you have a lot of stuff in your garage?
Então, estrutura aí de presente simples, a mesma coisa da EAD, estrutura de presente simples, onde tem o do primeiro, logo seguido o sujeito, o verbo e o restante da frase. E para finalizar, temos aqui a letra E. We have to go back, I forgot my passport. We have to go back, nós temos que voltar, eu esqueci meu passaporte. Tem aí uma vírgula que você, na verdade, não precisaria colocar se você não soubesse que teria uma vírgula aqui. Mas a estrutura de quê? De have to, né? Nós temos que voltar, é bom, nós temos que voltar, eu esqueci meu passaporte. Então, nós temos uma frase onde tem o have to e a segunda uma frase, uma estrutura aí de passado simples que você ainda vai aprender comigo. Se achou difícil essa, não tem problema. Porque essa aí para você fazer, segue nossas referências, para você fazer as frases ficarem na sua posição correta, é um pouco mais difícil mesmo. Mas quem acertou, a grande maioria, parabéns, congratulations. Quem não acertou, não tem problema, a gente vai trabalhando isso aí, a gente já tem muita aula até finalizar a nossa segunda e terceira unidade. Principalmente terceira, que a segunda já está acabando. So, see you next class and bye bye.